gente já volta trazendo novos conhecimentos em relação a outra atividade que também está no material apostilar de vocês. E vai ser sobre a jacaricultura, que é o cultivo de jacarés. Bem, naturalmente aqui no nosso país existem 5 espécies de jacarés, sendo que 4 delas habitam naturalmente a bacia amazônica e uma única, que é o jacaré do papo amarelo, é uma espécie endêmica de outras bacias, que no caso vão ser a bacia do São Francisco e do Paraná. Essa espécie endêmica, o jacaré do papo amarelo, infelizmente ele está ameaçado de extinção e o couro desse animal é o que mais tem valor econômico, porque é o que mais se aproxima do couro dos crocodilos, que quando comparado com o couro dos jacarés, ele é bem mais valorizado e alcança um valor bem maior no mercado internacional. Então, infelizmente, é o nosso jacaré que está ameaçado de extinção, que é o do papo amarelo, o que alcança um preço maior no mercado internacional. Então, a alternativa que nos resta, já que ele não tem mais em abundância no ambiente natural, é o quê? A criação, ou seja, a jacaricultura, tá certo? Em relação ao mercado nacional, vai ser ali no Pantanal Mato Grossense que vai estar a maioria dos produtores, a maioria dos criatórios de jacarés. A gente vai encontrar alguns também no estado de São Paulo, mas é no Pantanal Mato Grossense que vai estar concentrado essa produção de jacarés, tá? E os produtos que a gente pode obter desses indivíduos? Primeiro, a carne, que ela é procurada pelo baixo teor de colesterol, e segundo e principalmente o couro. Quando a gente compara o preço da carne com o preço do couro, o couro ele tem um valor muitíssimo mais alto, muito mais valorizado no mercado. E os produtos que a gente pode fabricar a partir desse couro são inúmeros: acessórios, sapatos, bolsas, pastas, roupas, bijuterias, enfim, né? Vocês vão ver algumas imagens aí. Bem, em relação aos sistemas de manejo da criação desses indivíduos, existem basicamente 3 de acordo com o nosso material. O primeiro é o sistema extensivo, e ele não consiste em nada mais do que simplesmente você controlar a caça, dando preferência para os indivíduos adultos, enfim. Então é só uma questão de controle, uma questão de manejo da caça dos ambientes que estão disponíveis nos rios e pântanos. O segundo sistema de manejo ele já é chamado semi-intensivo. Ele já muda por quê? Porque você vai coletar os indivíduos, você vai coletar os ovos diretamente dos ninhos que forem descobertos na natureza. Só que ele tem um grande inconveniente, porque se você não tiver muitos indivíduos à solta na natureza, como por exemplo do jacaré do papo amarelo, como é que você vai obter esses ninhos? Como que você vai obter esses ovos? Você não vai conseguir. Então o sistema semi-intensivo ele tem essa grande desvantagem. Se não tiver o animal em abundância na natureza, você não vai conseguir capturar os indivíduos pequenos, os filhotes ou os ovos. Mas ele vai ter também uma grande vantagem já se você tiver um animal matriz em abundância na natureza. Qual é? A partir do momento que você traz os filhotes para serem cultivados em um ambiente confinado, em um cativeiro, você vai potencializar o crescimento deles, porque você vai fornecer alimento em qualidade e em quantidade, e principalmente você vai proteger esses filhotes da predação. Seja essa predação pelo homem, através da caça, seja essa predação através de outros animais, porque como eles são pequenos, eles estão suscetíveis à predação normalmente, tá? Então ela tem essa grande vantagem, você potencializar o cultivo, do que se você simplesmente deixar esses filhotes na natureza. E o terceiro e último sistema de manejo, ele é chamado de intensivo, ou também no termo inglês farming, que vai se caracterizar pelo quê? Pela criação completa do indivíduo, desde a junção das matrizes, formação de casais, colocação dos ovos, indivíduos, filhotes, engorda e abate. Ou ele não pode ser abatido, mas de repente ele vira uma nova matriz e reinicia o ciclo, tá? E os melhores exemplos que a gente vai encontrar desse sistema intensivo, ou farming, vai ser nos países da África do Sul e Austrália. Em relação à característica da reprodução, que é uma etapa assim, muito importante no criatório, a gente vai ter que observar algumas características, alguns requisitos básicos para essa instalação.
Primeiro que os animais eles têm que ficar expostos ao ar livre, à temperatura ambiente, não pode ter nenhum tipo de cerca, nenhum tipo de coberta ou telha. Segundo que eles precisam ter um tanque com água, essa profundidade desse tanque deve ser no máximo de 1,20 m, e esse tanque ele tem que ter rampas laterais para facilitar a entrada e saída dos jacarés da água, porque a gente sabe que eles não ficam constantemente na água e nem constantemente na terra, né? Eles vão ficar revezando aí entre esses dois ambientes. E é possível também que a gente plante algumas árvores no entorno, não muitas, para dar um pequeno sombreamento. Pequeno, porque a gente sabe que a questão do assoreamento, ou seja, o banho de sol que esses indivíduos tomam, ele é importantíssimo para a manutenção do metabolismo e o próprio desenvolvimento do animal. Então, nada de muita sombra e nada de muito sol, tá? Isso em relação às instalações dos reprodutores. Outra coisa que a gente tem que ter, além desse tanque de água e da parte de terra, são umas estruturas simples, como vocês vão ver na imagem, que é para a fêmea fazer o ninho. Que vão ser essas estruturas? Vão ser muros, né, que vão consistir uma área no máximo de 4 metros quadrados, com uma única entrada. Lá a fêmea vai entrar, vai fazer a postura dos ovos, vai ficar lá até esses ovos eclodirem e tal. E nesse momento que a fêmea se isolar e for para o seu ninho, a única coisa que o tratador deve fazer é fornecer muito material vegetal, porque a maioria dos jacarés vai escolher material vegetal para formar o seu ninho, para aquecer os seus ovos. Então é a única coisa que a gente vai fazer nesse momento, tá? E aí surge a pergunta, como que a gente vai formar os casais se a gente não sabe como que diferencia o macho da fêmea? Bem, isso aí é super simples de fazer. A parte mais difícil é a captura do indivíduo, porque depois que ele está calminho na nossa mão, é fácil de distinguir o macho da fêmea. Então vamos lá. Depois que o indivíduo é capturado, a gente vai colocá-lo com o ventre para cima, da mesma forma como a gente faz quando vai medi-lo. Vai utilizar um instrumento que vai ser colocado na cloaca, ele abre a cloaca e a gente vê o órgão sexual do indivíduo. Se tiver uma estrutura protuberante semelhante a um pênis, é macho. Se não, vai ser a fêmea. Então aí a gente pode optar pela formação de casais ou colocar um macho para várias fêmeas. Existem estudos que garantem as duas formas, tanto a formação dos casais quanto um macho sendo o fértil, né, o macho dominante para várias fêmeas, tá certo? Em relação à água desse tanque de reprodução, é importante que a gente realize um manejo semanal, ou seja, que a gente realize uma troca dessa água semanalmente. Por quê? Na água, os animais excretam, fica o resto de alimento que ele não consome, então pode proliferar uma grande quantidade de organismos patógenos que podem causar doenças para esse indivíduo e a gente perder um animal que foi super caro de se chegar nessa idade, nesse tamanho. Então não é o que a gente quer. A gente vai o quê? Trocar essa água uma vez por semana, tá certo? Em relação à alimentação que esses reprodutores devem obter, ela também é feita apenas uma vez por semana e no máximo 7% do seu peso. E qual é a alimentação que geralmente é fornecida? Pode ser descarte da produção avícola, de peixes, de carne bovina, mas em geral o que a gente observa é que dessa ração, dessa mistura que é produzida, cerca de 60% é dos descartes de aves mesmo. E a gente vai tirar só as penas, o resto tudo é aproveitável. E aí, o que acontece? Em geral, esse descarte ele é moído e colocado, feito tipo uma linguiça, né? Colocada naquelas tripas bovinas ou suínas, feito uma linguiça e fornecido para esse indivíduo. A gente também tem que observar que o reprodutor ele é um indivíduo muito caro, muito importante no nosso criatório. Então, ele não tem que ser exposto ao estresse desnecessário. Então o tratador vai, coloca o alimento na beira do tanque e sai, deixando os animais livres no momento que eles quiserem se alimentar para ele fazê-lo, ok? E a densidade, a gente também tem que tomar cuidado com a densidade nos tanques.
Os reprodutores, em geral, a gente vai colocar um indivíduo no máximo a cada 2 metros quadrados, para ele ter bastante espaço, tanto na água quanto na praia de terra, poder se assoalhar direitinho e se alimentar. Nos tanques de crescimento, que é depois que os filhotes já nasceram, a gente vai observar aí uma densidade de 10 indivíduos por metro quadrado. Mas quando eles atingirem cerca de 1,20 m no máximo, essa densidade ela já cai para 3 indivíduos por metro quadrado. Mesma coisa, a gente tem que observar a densidade, porque se os indivíduos estão maiores, eles têm que ter mais espaço para se locomover, para se alimentar, para andar, para pegar sol, enfim. É importante observar a densidade, porque o indivíduo estressado, ele não vai crescer o quanto ele poderia, a nossa produtividade vai ser menor, tá certo? Bem, pessoal, então esse era o conteúdo que a gente queria reforçar em relação à jacaricultura, tá certo? Essa é a nossa última videoaula, não vão ter outras. Os conteúdos de probióticos e ranicultura, vocês leiam o material, façam as pesquisas de vocês naturalmente, tá certo? Só que a gente queria saber o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar. Seria muito bom saber de vocês esse retorno. Então mandem mensagens pra gente pela plataforma ou por e-mail, que vocês acharem melhor, pra gente sempre estar buscando o melhor para vocês e terminar esse terceiro semestre direitinho, com futuros técnicos no mercado super competentes e habilitados, tá certo? Então a gente fica por aqui, obrigada!